vamos abrir nossa Bíblia em João 15, do verso 1 ao 8. Vou esperar os irmãos se arrumarem aqui. Glória a Deus. Vamos lá. A gente vai lendo aqui juntos e aí eu vou começar a destrinchar o que a gente vai falar, amém? A videira verdadeira e seus ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permaneceis unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aqueles que permanecem em mim e eu nele, este dará muitos frutos. Pois sem mim não poderá realizar obra alguma. 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E então estes ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejais e vos será concedidos. O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, e assim serei verdadeiramente meus discípulos. Glória a Deus. Amém. Esse capítulo, na verdade, ele é bastante conhecido, né? Sobre a videira verdadeira. Para quem sabe, a videira é Jesus, nós somos os ramos, e o agricultor é o Deus Pai. E quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, na verdade, ele já estava ministrando desde aquela época, quando eu vim aqui e trouxe a palavra a respeito de conservar no amor de Cristo até a sua vinda. E desde então o Senhor tem ministrado a respeito de nós, como igreja, permanecer. Eu não sei vocês, mas para mim, como discernimento, eu não sei se é particularidade da nossa igreja, mas a gente percebe que Deus trabalha com uma certa onda. De certa forma, a gente está vindo com várias palavras, são juntas com o mesmo propósito de falar a mesma coisa para a igreja. E justamente nesses tempos que a gente tem vivido, que muita gente se distanciou, muita gente se perdeu. Obrigada. Deus te abençoe. A gente começa a entender que o Senhor continua nos chamando para permanecer nele. Na verdade, o Senhor clama toda a vida para nos permanecer nele, porque é só através dele que iremos dar o fruto. E isso é muito, vamos dizer assim, Liz Jones, como que fala? Uma palavra muito feliz, por o Senhor sempre nos manter nesse cuidado, independente do que a gente faz, independente de quem somos, o Senhor ainda continua falando à sua igreja o que a gente deve ou não permanecer e fazer. Amém? Então, o tema da nossa mensagem é: o segredo da nossa constância está na videira verdadeira. Sempre temos alguns, ou até nós mesmos, que às vezes permanecemos e às vezes estamos naquela fase de inconstância. E, na verdade, a gente não sabe qual é essa fase de inconstância, né? A gente fica, tem dias que a gente está muito bem, né? Mas tem outros dias que a gente não está nem querendo, falar com Cristo. E essa mensagem vem justamente para nos lembrar que é na videira verdadeira que podemos manter essa constância em Cristo Jesus. Amém? O que seria constância? Constância é continuar, permanecer a um longo tempo em certo estado, ser fiel aos princípios, ser fiel ao modo de vida. Então, Cristo nos chama desde
do Antigo Testamento até o final dele, para permanecermos nele, porque é só através da permanência nele que iremos dar frutos conforme ele quer em nós, que é o próprio Jesus. Amém? E dentro disso, existem várias videiras à nossa vida. Muitas vezes, algumas videiras irá nos suprir, mas somente a videira verdadeira, que é ele, irá nos completar. Dentro disso, eu trouxe 3 pontos que a gente pode estar observando sobre a nossa constância estar na videira verdadeira. Se vocês forem pesquisar, a videira ela é tipo um pomar, né? A videira, o fruto dela é a uva. Então, quando você olha para a uva, ela é um fruto e que no fruto tem várias gominhas. Então, representa um fruto com vários outros frutinhos dentro. E quando Jesus fala aqui sobre o fruto, que é ele, é o Espírito Santo. Então, ele está nos dizendo como está a nossa vida, na verdade, com ele. Será que de fato estamos na videira? Será que de fato estamos dando frutos? E o frutos aqui, ele não está se referindo também à salvação, ele não está se referindo à quantidade de pessoas que você tem trazido à igreja, mas é a quantidade do que você tem reproduzido dele em você. Sabe? Eu percebo que a gente ficou, assim, dispersos, distraídos, muitas vezes inconstantes dele. Mas ele sempre e continuamente vem buscando os seus filhos novamente. E é por isso que eu falo que, eu não sei vocês, mas eu percebo essa onda que ele vem traçando e findando com a mesma proposta e a mesma palavra até o final. E a gente está no final de novembro e... desde quando a gente voltou dessa pandemia, eu percebo que o Senhor está ministrando a respeito disso. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Mesmo que seja difícil, mesmo que tenha muita distração, mesmo que talvez você não tenha mais esperança, o Senhor continua dizendo, permaneça em mim. E essa é a nossa caminhada com Ele, né? Todas as vezes Ele vem ministrando isso a respeito para nós. E vem nos lembrando de todos os nossos antepassados que continuaram permanecendo nele. E por essa permanência, eles conseguiram alcançar a corrida da vida do Senhor, né? Que é a salvação. Então, dentro disso, a gente pode perceber que a videira fornece o poder e a vida. E o agricultor fornece a direção. O Senhor Deus é o agricultor. E Ele fornece a direção à videira, que é Jesus Cristo. E todos nós, como filhos, estamos debaixo dela, enraizados. E muitas vezes a gente acaba caindo na nossa, não vou dizer rotina, mas nossa própria carnalidade. E é quando o Senhor vem nos trazer esse confronto de que, se não permanecerem nele, Ele irá nos arrancar, nos podar. E seremos lançados e queimados. E isso não é para nos assustar ou para nos deixar desanimados, por talvez a gente não estar dando frutos como a gente acha que deveria. Quando a gente vai estudar melhor o que são os frutos, são a revelação de Cristo Jesus em nossa vida, sabe? Então, se uma pessoa está vendo Cristo em você, refere que ainda você está tendo frutos dele. Amém? Então, o primeiro ponto é, permanecemos na videira quando obedecemos. Essa é a nossa lei de vida, vamos dizer assim, cristã, né? É impossível a gente não viver com Deus e não obedecer aos seus mandamentos, não obedecer às suas vontades, não obedecer aquilo que Ele tem proposto para nós. Então, a primeira coisa para a gente permanecer na videira é obedecermos. Assim como Noé obedeceu lá atrás, né? Quando Deus falou para ele, faça, obedeça, e acredita em mim, confia que irá acontecer. Ele obedeceu. Assim como Abraão também não podia, não acreditava, não tinha esperança, o Senhor falou para ele entregar o seu filho, e ele entregou confiantemente em Deus e obedeceu. Paulo, que é o nosso maior, vamos dizer assim, que a gente conhece mais por atualidade, de missão, de entrega total, não que os outros não entregaram, porque também, mas
todos eles, se você for reparar, tiveram o caminho de obediência. Davi. Então, assim, no versículo 9, a gente não leu, mas eu vou estar aqui só ressaltando, tá? No versículo 9 e no versículo 10. Jesus fala assim: assim como meu Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedeceis ao meu mandamento, permanecerei no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Então, Jesus Cristo está falando aqui em 2 vezes, né? Ele repete: permanecei no meu amor. E ele continua falando: se obedeceis aos meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Amém? Então, Cristo é a nossa maior inspiração em relação à obediência, né? Por além de ter feito o que fez, até o final, ele ainda continuou nos direcionando a isso. E ele é muito claro, é referente ao amor. Na verdade, o pastor pregou domingo, né, sobre o amor, e o Hugo tinha pregado em relação ao propósito. E a nossa vida toda com o Senhor vai ser voltado neste amor, porque é este amor que nos constrange e faz olhar de novo para a cruz, sabe? Então, quando o Senhor fala, permaneça no meu amor, é porque Ele sabe que é esse amor que nos resgata e nos leva novamente à cruz. Amém? Então, a palavra nos diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriarão, né? Que haverá muitas circunstâncias, situações em que muitos não conseguirão permanecer neste amor. E é justamente por essas situações que eles não conseguirão mais permanecer, sabe? Chegará um tempo, já está chegando, na verdade estamos até vivendo, mas ainda não está tão caos, que muitos não conseguirão mais obedecer a palavra, não conseguirão mais ouvir a voz do Senhor, não conseguirão mais obedecer a Deus. E justamente por isso eles não conseguirão alcançar ou estar dentro deste amor, permanecer neste amor. A gente estudando agora Apocalipse, a gente percebe o quanto tem muita coisa para acontecer, e que é tudo debaixo da graça do Senhor e do seu plano. E que muitos ainda não vão se converter, mesmo vendo várias coisas, e muitos também não vão permanecer. Mas isso nos quer dizer que, se cremos no Filho do Senhor, se acreditamos nessa palavra, precisamos permanecer até o final. Amém? O segundo ponto que vemos aqui dentro desse capítulo é que permanecemos na videira quando entendemos que nada podemos fazer sem ela. Às vezes é complicado, né, a gente de fato entender que a nossa sabedoria ou nosso conhecimento provém de nós. E, às vezes, admitir ou, muitas vezes, acreditar que tudo isso, nosso intelecto, vem dele, é complicado. Mas, quando a gente começa a compreender que somente dentro dele, ou somente com ele, a gente consegue ter mais, saber mais, ter mais conhecimento, ter mais sabedoria, a gente começa a perceber que é melhor estar com ele e fazer várias coisas juntamente com ele. Então, quando a gente permanece na videira, é quando a gente também entende que nada podemos fazer sem ela. Sabe aquela coisa de, eu não sei vocês, mas aquela situação em que tudo que você for fazer, você vai lá a Deus e fala, e aí, Senhor, o que você acha? Né? Ou, Senhor, isso é da tua vontade? Ou, Senhor, o que o Senhor espera de mim daqui 2, 3 anos, sabe? E isso é permanecer na videira, quando entendemos que nada podemos fazer sem ela. Precisamos estar enraizado nela, para que assim a gente podemos permanecer nela. No versículo 4, ele fala assim, permanecereis em mim e eu permanecerei em vós. Aí voltando naquele assunto, nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Isso. Vós, igualmente, não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permaneceres unidos
a mim. Então, é aquela situação. É impossível a gente também dar amor sem a gente receber amor. O fruto do Espírito, o fruto do Senhor é amor, bondade, é todo o que está lá em Gálatas, né? Os frutos do Espírito. E quando eu penso assim, por nós mesmos, depravados e errados, é bem provável que a gente possa ter uma bondade sem segunda intenção. É bem provável que a gente possa ter um amor sem segundas intenções. E quando ele fala, permaneceis em mim, é porque ele sabe que ele é a videira verdadeira. E que, por conta que ele é a videira verdadeira, o que a gente vivenciar ou que a gente manifestar no outro ou transferir para o outro vai se tornar verdade. Até porque lá no versículo 16, ele fala assim, não fois vós que escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi, a vós, e vos designei para irdes e dares frutos, e frutos que permaneçam. Então, a videira verdadeira irá te dar frutos que irá permanecer. Amém? Iremos constantemente viver e vivenciar, enraizar talvez até em videiras, que irá somente nos suprir. Podemos dizer até, tipo, um emprego, ou um novo projeto, até o nosso casamento, até a nossa faculdade, enfim, todas algumas videiras que irão te trazer raízes, elas irão te suprir. Porque é necessário você ser suprido durante essa caminhada. Mas nenhuma delas vão te completar como a videira verdadeira que é Cristo Jesus. Amém? Então, tipo, a gente precisa estar com isso firmado dentro da nossa cabeça para que nenhuma dessas outras videiras faça-se presente como completa em nosso coração. Porque foi como a Gabi disse, acaba se tornando um ídolo em nosso coração. E o nosso próprio coração já é uma fábrica de ídolos, segundo João Calvino. E já é uma fábrica de ídolos. E se a gente, então, não estiver enraizado dentro dessa verdade, enraizado dentro dessa videira verdadeira, entramos numa linha muito fina a ponto de nos colocar todas essas outras videiras que precisa nos suprir como a única e completa para a nossa vida. E aí é na hora que a gente entra em conflito, é na hora que a gente entra em crise, por a gente achar que aquilo que a gente tanto almejava ou aquilo que a gente queria, não que é errado as bênçãos, isso é necessário. O Senhor fala que irá derramar. Até no final do versículo ele fala que tudo que pedires, irei te conceder. Mas o que ele está dizendo para a gente é para a gente não colocar isso como nosso ídolo e entender que ele é a única videira verdadeira. Amém? Então, no versículo 16, ele fala, né? Não vos escolhestes, mas eu vos escolhi. Aqui a gente também fica muito à mercê disso, por a gente entende que o Senhor é aquela situação que eu acabei de falar. Ele vai sempre nos resgatar. É o Senhor que sempre vai nos buscar e vai nos designar a fazer a tua vontade. O terceiro ponto que podemos tirar também daqui, mas voltando aqui sobre o permanecermos nele, se não podemos fazer nada. Como Paulo diz, ele fala assim, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero, esse sim eu faço. Então, Paulo tinha consciência de que se ele não está na videira, ou até estando na videira também, muitas vezes, ele iria fazer o mal. Então, por isso que é necessário a gente permanecer na videira, que é o Senhor Jesus Cristo. E o terceiro ponto, que é permanecendo na videira quando produzimos frutos. Quando produzimos frutos, permanecemos na videira. O que glorifica o Pai é que deis frutos em abundância, e assim serei verdadeiramente meus discípulos. Jesus estava nos dizendo, né, que se a gente, de fato, estivermos nele, estaremos glorificando ele com os nossos frutos. Muitas vezes a limpeza, ele fala nesse versículo, no finalzinho ele fala assim: se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que desejais e vos serás concedido. O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundâncias, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. É necessário, se alguém não permanecer em mim, é como um ramo que é jogado fora
e seca. Então estes ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Então Jesus aqui ele é muito claro a respeito dessa poda da videira, né? Que se a gente não permanecermos nele, e estando frutificando, irá ter essa poda, para que possamos estar aí sim mais limpo. Se não estamos dando fruto, o Senhor automaticamente nos podará. E é claro que esses frutos eles não vão aparecer do dia para a noite. O fruto verdadeiro, no caso, seria o arrependimento e a justiça do Senhor, né? E ele vai aparecer conforme a nossa vida e caminhada com ele. Decrescente, decorrendo como amamos e obedecemos os mandamentos do Senhor, que é assim que ele é glorificado. Amém? Quanto mais você está nele, mais poderá produzir o que sai dele. Enfim, o que podemos entender dentro desse capítulo, na verdade, são esses 3 pontos. Se permanecemos na videira, quando obedecemos, permanecemos na videira quando entendemos que nada podemos fazer sem ela, e permanecemos na videira quando produzimos frutos. Amém? Glória a Deus. E só para deixar mais explícito, vamos abrir lá em Gálatas 5, 22 e 23. Versículo 18, para a gente entender um pouquinho melhor. 5, versículo 18. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dimensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se parece com essas perseveridade, contra as quais vos advirto, como já preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. 22. Entretanto, o fruto, que é esse fruto que o Senhor fala aqui na videira, pois ele fala, permaneça em mim para que produza o fruto, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. O que pertence a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos torneis arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, o fruto do Espírito, o fruto que a videira verdadeira nos manifesta, são esses, né? Dentro desse fruto que o Senhor nos fala. E muitas vezes a gente não está manifestando. Às vezes, quando percebemos algumas pessoas que comentam assim, nossa, mas tal pessoa tem uma vida de oração ótima, né? Tem uma vida de leitura maravilhosa, mas não tem paciência para nada, não tem domínio próprio sobre sua língua, ela não tem, você não percebe o amor. Isso é uma videira que não está ligada a Cristo. Ela simplesmente acredita que está ligada a Cristo. E isso é uma coisa muito preocupante e que a gente precisa estar sempre recordando, percebendo. Antes que o Senhor ministre aqui, o Senhor sempre ministra em mim. Ministra na gente que vai ministrar, né? E isso é muito sério, porque eu mesmo consigo perceber quando eu já estou muito na carne e está uma situação precária em que eu preciso correr para que a videira me ajude a ter frutos. Porque quando a gente se encontra nessa situação, que muitas pessoas acreditam, né, viver, que é ter essa excelência na leitura, excelência na oração, mas de fato os seus frutos não são evidentes, você basicamente não está na videira. Então isso é muito forte e é muito sério. E a gente não tem como levar essa palavra como
qualquer coisa, ou tipo, simplesmente passar, o Senhor Jesus vai me perdoar, e enfim, eu vou conseguir restaurar e mais. A gente tem que entender de que a gente vive dentro dessa videira, e que se a gente não cuidar, se a gente de fato não nos observar, não iremos ser podados. Só que tem uma alegria dentro dessa palavra. O Senhor sempre poda aqueles que dão frutos, para que deem mais frutos. E geralmente, acredito eu, que essa poda em que dá nesses que estão dando frutos, geralmente não deve ser tão boa, porque você está cortando para que você dê mais frutos, e automaticamente você vai ficar um pouco de molho, ou basicamente você vai ver mais verdades, e para que veja mais verdades, isso dói em nós. Mas fiquem felizes, porque, de fato, a gente vai estar mais produzindo frutos para o reino do Senhor. Amém? E, enfim, para concluirmos, precisamos permanecer na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, durante a nossa vida inteira aqui na terra, pois precisamos para a nossa santificação, porque a santificação, como a gente sabe, é uma progressão, um progresso. E quanto mais você está nele, mais você produz dele. Quanto mais você caminha com ele, mais parecido você fica com ele. Claro que não vai ser do dia para a noite, né? Tem muita gente que ainda tem muitos hábitos, tem muita gente que ainda tem muita dificuldade, mas a palavra nos clama e nos chama novamente para permanecer nele, porque através dele, o fruto dele vai produzir em você e você vai manifestar o fruto dele. Amém? Então, seremos trabalhados e precisamos ser podados para que haja uma limpeza e para que haja ainda mais frutos para o reino do Senhor. E para finalizar, eu queria finalizar com aquele versículo de Judas 17, que foi o versículo em que ainda está muito em mim, né? Lá em Judas 17. Se vocês quiserem abrir, eu vou ler aqui. Perto do último livro de Apocalipse, Judas. Penúltimo livro. Amém? Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais os alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisão entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Então, irmãos, precisamos nos manter na videira, precisamos nos manter obedientes, precisamos entender que não fazemos nada sem ela e precisamos compreender de que viveremos para produzir frutos, para ser pessoas melhores, para cada dia melhorarmos em Cristo. Eu lembro muito da Gabriela, que a gente conversava sobre isso, né? E às vezes, quando eu estava nas minhas raivas e crises, assim, ela falava assim: mas você tem que falar que a gente tem que mudar, a gente tem que ser melhor. Eu falava: em Cristo a gente é melhor, né? Só em Cristo que a gente consegue ser melhor. E é exatamente assim a nossa vida com Ele. Só com Ele a gente consegue ser cada dia melhor. E é por isso que Ele vive clamando para que permanecemos nele até Ele voltar. Então, amados, conservai-vos no amor dEle, aguarde Ele fielmente, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneçam na sua palavra. Mesmo que seja difícil, estou aqui, né, em pé por obra dEle, por consequência do amor dEle e pela graça dEle, na verdade, né? Porque todos nós sabemos que temos as nossas dificuldades, temos as nossas falhas, que somos sim depravados e errados, mas através da graça do Senhor, Ele nos alcança. E é por essa graça que Ele quer tanto que a gente permaneça com Ele até o fim. Amém? Glória a Deus. Podemos ficar em pé? Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Senhor por essa palavra. Pai,
Muito obrigada, Pai, novamente por este momento. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada por estar aqui e estar podendo falar da Tua palavra, Espírito Santo de Deus. Eu oro agora por esta igreja, ó Pai. Eu oro por cada alma que está aqui, Jesus. Que o nosso coração continue enraizado no Teu amor, enraizado na Tua videira. Que possamos, Espírito Santo de Deus, permanecer no Senhor até a Tua vinda. Que o nosso amor pelo Senhor nunca cesse, Jesus. Que o nosso amor pelo Senhor venha aumentar a cada momento de tristeza, a cada momento de fraqueza, a cada momento de confusão, Jesus. Que possamos, Espírito Santo de Deus, nos correr para os seus braços nos momentos de tristeza, nos momentos em que estamos perdidos, Espírito Santo de Deus, mas que permanecemos fiéis e que permanecemos firmes ao Senhor, ó Pai, até a Tua volta. Em nome de Jesus, eu oro por toda essa igreja, Espírito Santo de Deus, para que todos eles, ó Pai, sejam com o coração enraizado na Tua presença, enraizado em obediência, ó Pai, enraizado na Tua palavra. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa continuar nos abençoando as lideranças, abençoando os pastores, ó Pai, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, Pai, e que possamos continuar firmes diante da Tua presença. Em nome de Jesus, clamamos pela Tua graça, repreenda, Espírito Santo de Deus, todo espírito de confusão, todo espírito de divisão, Pai, todo espírito que tiver, ó Pai, rodeando qualquer irmão aqui para entrar em linhas durtas, ó Pai, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus e que eles permaneçam fiéis ao Senhor até o Senhor voltar. Em nome de Jesus, ó Pai, clamamos pela Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.